Santo Deus. Você compartilha a tela? Juízes, capítulo 6, versículo 1, não sei. Ah, tá bom. Agora eu entendi o que você falou, desculpe. O anjo de Deus fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Somente até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, queridos. Então, prezada e querida irmandade, povo de Deus que essa tarde está acompanhando o santo culto também pela internet, está posta diante de nós a mesa que é a santa palavra de Deus. Gideão não era o mais corajoso dos homens, não era o mais destemido dos homens, tanto que os irmãos veem que ele estava malhando o trigo no lagar, porque eles não tinham o direito de colher aquilo que eles tinham plantado, porque o exército dos midianitas vinha e tomava tudo que era deles. Então ele tentava de alguma forma, irmãos, ludibriar, tentava enganar o inimigo, fugindo dele, para conseguir ficar com um pouquinho daquilo que era necessário para a sua subsistência, enfim, dele, do seu povo e da sua família. E o Senhor já diz a todos nós essa tarde, por esta santa e boa palavra: você não vai precisar se esconder de ninguém. Porque o que é teu, ninguém vai pôr a mão, diz o Senhor. Amados irmãos, ele cria, sabia do Senhor, sabia que o Senhor existia. Sabia também que tudo isso que eles estavam passando advinha de uma grande desobediência do povo de Deus. E por desobediência, o Senhor permitiu que eles caíssem na mão dos midianitas. Então a desobediência pode vir de muitas formas. Ela pode ser desobediência de não atender um mandado de Deus. Ela pode vir por mau testemunho. Ela pode vir por uma fraqueza qualquer. Por isso, irmão, que nunca nós podemos julgar ninguém. Sempre deixar tudo na mão de Deus, porque às vezes a gente pensa que está errado e está errado mesmo. Às vezes a gente pensa que está errado e está certo. Às vezes a gente pensa que está certo e está errado. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor, disse Davi. Pois será como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. E as nossas angústias, como as de Gideão, elas vão nos consumindo como uma doença, como um câncer, como uma doença, enfim, que vai degenerando todo o nosso corpo. Os nossos medos são os nossos maiores inimigos. As acusações do adversário são os nossos maiores inimigos. Mas nós também devemos nos lembrar, assim como existem muitos inimigos, existe um amigo fiel, verdadeiro e santo, que se chama Jesus Cristo, teu Senhor. Então tu não te esqueças de que Deus é teu amigo. Também era amigo de Gideão, irmãos. Mas ele não sabia. Pois quando o amigo apareceu, os irmãos veem no começo da leitura, que ele fala que um anjo apareceu. Não foi isso? Mas um pouquinho adiante, já fala o próprio Deus falando com ele. Irmão, Deus está aparecendo na tua vida de muitas formas que você ainda não compreende, que você ainda não conhece, que você ainda não viu, mas pode dar glória a Deus essa tarde, porque Deus está na tua vida e o que quer que seja que você esteja passando,
que você acha que as portas estão travadas, que você vai ter que fugir do teu inimigo, Deus te diz, não fuja! Não fuja da tua prova, não fuja da tua guerra, não fuja das lutas que você tem que enfrentar, porque a tua força vem do Senhor Jesus. Glória a Deus das alturas. Glória a Jesus, amados irmãos. A nossa força vem de Deus. E vindo de Deus, nós podemos todas as coisas do Senhor, irmãos. Mas como ele não sabia que Deus era seu amigo, o anjo aparece a ele e diz, salve varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele vai e diz, mas se o Senhor é comigo, por que tudo isso nos sobreveio? Por que nós estamos passando por toda essa calamidade? A palavra de Deus diz que o exército dos midianitas, irmão, era como um monte de gafanhoto, de tanta gente que era. Porque o mal, irmão, ele cresce do dia para a noite. Os maus sentimentos, os maus hábitos. Pode ser que você esteja cercado por um exército de coisas ruins no teu trabalho, até mesmo na própria igreja, porque nenhum de nós está livre. Mas o Senhor te diz, eu te fortalecerei pela minha palavra. E te mostrarei, assim como mostrei a Gideão, glória ao Senhor, que sem derramamento de sangue algum, só dando glória a Deus, tu vencerás esse exército. Além, irmãos, dele não saber que Deus era seu amigo, ele achou que guerra se combatia com guerra. Ele achou que violência se combatia com violência. E não era errado esse pensamento dele. Porque que outra maneira nós pensaríamos? Uma pessoa está doente, nós levamos ao médico. O carro está quebrado, você leva no mecânico, não é isso? Precisa de uma manutenção na sua casa, você chama o pedreiro, chama o eletricista, chama o encanador. É o que é razoável, é o que é normal fazer. Mas quem disse que Deus anda pelo caminho da normalidade, irmão? Quando a palavra diz que Deus vem trazer alguma confusão na terra, é também por isso, amados irmãos, porque nós esperamos que as coisas venham pelo caminho natural, e Deus vai e opera. Irmão, vamos racionalizar isso. Os irmãos acham que é natural pegar um exército de milhões, de milhares, e você vencer ele tocando buzina, irmão, é razoável, é normal? Isso, irmãos, não é, bendito seja o Senhor, mas Deus trabalha acima do que é normal, Deus trabalha além do que é normal. Você está esperando o Senhor vir por um caminho que para você é normal, que para você é comum, o Senhor te diz, te prepara que eu venho por um caminho que você não espera. E outro, irmão, outra, amados irmãos, havia homens muito valentes, generais, capitães de guerra, que poderiam enfrentar aquele exército, recrutar um outro grande exército, não é? Gideão não era um exemplo de coragem. Ele estava fugido. E ele até duvidou da presença de Deus junto de si, por causa da angústia. Os irmãos podem ter certeza nisso que Deus vai dar de dizer. Há muitos momentos que se Deus não virasse o rosto e os ouvidos para as palavras que saem da nossa boca, o nosso nome nem estaria mais escrito no livro da vida. O que te trouxe até aqui é a misericórdia de Deus na tua vida. Porque por muitas vezes você disse, Deus não está comigo. Deus não me ama, Deus me deixou, me esqueceu. E Gideão falou, mas se o Senhor é conosco, por que veio todo esse mal sobre nós? E mais uma vez o Senhor falando na boca do anjo, disse, eu te darei o exército do inimigo nas tuas mãos. Mas Deus não te manda numa missão despreparado. Antes dele ir na missão, o Senhor explicou para ele direitinho o que ele tinha que fazer. Você vai pegar os instrumentos, você vai recrutar tantos homens. E os irmãos não achem que seria fácil. De 32 mil homens, só ficou 300 com ele. 1% de 32 mil é 320. Ele ficou com menos de 1%. Eu tinha 99% de chance de dar errado. 300 homens contra milhões, sem uma espada, sem um escudo. Só tocando buzina, irmão,
É Deus na vida daquele povo. E o Senhor te diz, tudo está contra você, mas Deus está a teu favor. Dá glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo está contra você, mas Deus está a teu favor. E se Deus está a teu favor, o que vai ficar de pé diante de ti? Porventura o Senhor não sustentou os teus passos até hoje? Porventura o Senhor não te segurou na palma da sua mão? Porventura o Senhor não espantou tudo que é mal da tua vida? E tem te guardado, e tem te abençoado, e agora no final você vai desanimar? Anima-te, Gideão, o Senhor é contigo. Não se deixe vencer pela razão. Deus não trabalha com a razão humana. Deus não racionaliza a fé. Não racionalizar de diminuir, de contar, de controlar, de pôr a razão humana na fé. A fé transcende a razão humana, irmão. A fé transcende a matemática, a medicina ou qualquer outra ciência humana. A fé está acima de todas as coisas. Receba esta tarde a virtude do Espírito Santo na tua vida. Você pode fazer as contas no caderninho, dá errado. Você pode pegar o exame, dá errado. Você pode pegar a probabilidade, dá errado. Mas a fé te diz essa tarde, já deu certo. Dá glória a Deus. Isso é fé, irmão. É andar na contramão das coisas. Pode o pastor, pode o ancião, pode falar quem quiser, irmão, pode o governo. A fé atropela qualquer coisa. A fé chega em qualquer lugar. A fé atravessa qualquer montanha, qualquer vale. E o Senhor te diz essa tarde, eu te farei atravessar muitos vales no nome de Jesus. Irmãos, vou pregar o que Deus está me mandando pregar. Sinto de Deus. Nós estamos falando de Gideão aqui, mas pode ser que tu sejas também um Jonas. Você chegou nessa situação porque você foi covarde. Você não fez o que Deus te mandou fazer. E quem contende com Deus e tem paz? Então o Senhor te diz, a minha vontade prevalecerá na tua vida. E aquele a quem Deus chamou para adorar, para pregar, para servir a Deus, não tente colocar o mundo no teu coração, porque ele não cabe. Cristo preencheu a totalidade do teu ser. O Senhor preencheu todo o teu ser. Então não arruma desculpa para ir longe dos desígnios de Deus. Apenas aceite e diga, Senhor, eis-me aqui, faze de mim um vaso na tua presença. E ele te fará um vaso de honra, um vaso cheio de glória, cheio de unção, cheio de poder, e você vai se alegrar muito pelas coisas bonitas que Deus te vai fazer. Assim foi com Gideão, venceu, quiseram depois colocar ele para juiz, porque viram nele um grande feito, mas ele sabia que não era ele sabia que era o Senhor. Quando, irmãos, algum lisonjeio humano te vier tentar, alguma honra que não vem de Deus, achando que você tem alguma coisa de si mesmo, clama, chama pelo sangue de Jesus sobre a tua vida. E diga, não, tudo isso aconteceu porque foi Deus comigo. Gideão não aceitou aquela honra humana, porque ele bem sabia que ele tinha medo de tudo, ele bem sabia que ele estava malhando trigo no lagar. Sabe o que Davi dizia, irmão? Sendo um rei, sendo homem segundo o coração de Deus, ele dizia, não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas que são muito elevadas para mim. Eu tenho um limite, eu sei até onde eu posso ir. Reconheça também o teu limite. Não se acha menor, tampouco maior do que Deus te fez. Você não é melhor nem pior do que ninguém. Você é único, você é exclusivo, você é de Deus. E onde o Senhor tiver que te levar, não vai levar com a minha força, nem com a força de outro. A força de Deus está sobre ti esta tarde, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amados irmãos. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Glória a Deus nas alturas. É por isso que Deus prepara todas as coisas. É por isso que Deus junta os caminhos. Eu conheci uns irmãos
e digo isso respeitosamente, com todo o carinho, com a alegria, inclusive, da igreja Seixo Noyer. Eles têm até um templo ali no centro comercial, perto do meu escritório, e conheci alguns irmãos dali. E um dia nós estávamos tomando café, agora, já no final da pandemia, e eles diziam: irmão, Deus é o arquiteto do universo. Rodrigo, Deus é o arquiteto do universo. Eu falei: mas meu Deus, arquiteto não tinha que ser engenheiro, tem que ser logo arquiteto. Mas por quê? Porque o engenheiro, ele constrói a parte bruta, mas o arquiteto faz o adorno. Ele deixa a casa bonita. Eu falei: mas não podia ser o cientista, o médico? Ele falou: não, nós entendemos assim porque ele faz com que as coisas tenham sinergia, que elas tenham concordância, que elas tenham comunhão. E aí a gente lembra das palavras do apóstolo São Paulo: eis que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Está Deus lá mexendo o nosso destino, mexendo a nossa vida, mexendo o nosso dia. Vocês creem, irmão, que do teu amanhecer até o teu anoitecer de hoje, de amanhã, já está tudo planejado por Deus? Até as coisas ruins que acontecem na tua vida fazem parte do plano de Deus. Como saberíamos da luz se não houvesse treva? Como haveria testemunho se não houvesse provações? Irmão, o Senhor que rege o céu e a terra, rege a tua vida, bendito seja o nome do Senhor. E acreditem os irmãos ou não, Deus mexe no futuro, irmão. Deus mexe no futuro, sim, Senhor. Lembramos do profeta Isaías com o rei Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Morrerás, é futuro. Se ele morresse dali um segundo, já era futuro. Era um desígnio de Deus. Aí a oração dele mexeu no coração de Deus, Deus mexeu no futuro. E mexeu no passado. Porque o tempo tinha passado 10 graus no relógio de sol de Acás, Deus ainda fez o relógio voltar 10 graus atrás. Olha, irmão, o Senhor manda dizer à sua amada igreja: eu mexo até no inferno por causa da tua oração. E daí a mulher, eu mexo até no inferno por causa da tua oração. Pode dar glória a Deus, que onde a mão de Deus tiver que ir, ela vai, irmão. É por ser esse arquiteto que nós dissemos: irmãos, sabe o que Deus faz? Já vou mexer na vida do povo de Israel, libertar eles dessa servidão. Vou mexer na vida de Gideão. Vou mostrar para ele que com Deus é maioria. Aleluia. E veio passando os milênios e está mexendo conosco hoje aqui, irmão. Bendito seja Deus. Então essa tarde vai para a tua casa em paz. Que o Senhor tenha trazido ânimo ao teu coração por essa boa palavra, e te faça meditar no seu amor, no seu cuidado, no seu carinho, e que você lembre que tu és um Gideão na presença de Deus. Pequeninho, fraquinho, medroso, mas Deus te ama e está contigo. Irmão, o que os irmãos pensam que Deus espera de nós, irmão? Vocês acham mesmo que Deus se decepciona? O que vai esperar de alguém falho se não for falho, irmão? Eu lembro que o Diego conheceu o nosso encarregado de orquestra, irmão Zé Quirino. A gente ia passar a lição do Bono e dizer: irmão Zé, essa lição é muito difícil. Ele dizia: que é isso, rapaz? Difícil é Deus pecar. E é verdade. Se ouvir alguém dizer Deus pecou, você diz: meu Deus, como pode Deus pecar? Irmão Rodrigo pecou de novo. Vai pecar mais um tanto. Irmão, você nunca decepcionará Deus. Não se esqueça que Ele tem onisciência em si. O que você ainda vai fazer, Ele já sabe, já está preparado. E Ele te diz essa tarde: já está perdoado. Deus já se antecipa ao mal. A onisciência, onipresença, onipotência não é um acaso do destino. É Deus se precavendo das astutas ciladas do diabo. Quando o adversário vai te acusar diante de Deus, o Senhor diz: mas eu já sabia isso desde o dia que ele nasceu. E eu continuo amando ele. Vocês creem nessas coisas? Dá glória a Deus, irmão. Glorifica o Senhor. Não pense você que o adversário vai armar alguma arapuca, ele vai te jogar em algum embaraço e Deus vai dizer: ah, você me traiu.
Bendito seja Deus. A única coisa que nos pode afastar de Deus é quando nós desistirmos dele. Ele nunca desistirá de nós. Digo aos irmãos em Cristo que se Judas não tivesse desistido do Senhor, ele tinha alcançado o perdão. Sabe quando ele desistiu? Quando ele foi se enforcar. O adversário fez tanta arruaça com ele, que ele não aguentou aquela acusação. Por isso que a palavra diz, resiste ao diabo e ele fugirá de ti. Ninguém riscará teu nome do livro da vida do céu, e ninguém desmanchará as promessas e os planos que Deus te fez. Amados irmãos, Gideão, portanto, recebeu essa grande bênção. Através da sua vida veio uma grande bênção. Não seja omisso. Toma o teu lugar onde Deus te pôs. Os irmãos devem se lembrar de Abimeleque, que era filho dele, a parábola de Jotão, quando ele tinha morrido, e eles quiseram, amados irmãos, tomar o reino. Abimeleque se declarou rei, não é? E aí Jotão fez uma parábola dizendo que as árvores tentaram eleger para si um rei, e a macieira disse, eu não quero. A oliveira disse, eu também não quero. A figueira diz, eu não quero. E todas as boas árvores disseram, eu não quero ser rei nem rainha de todas as árvores. Aí o espinheiro falou, eu quero. E disseram, mas logo você quer ser rei? Que só tem espinho, que não tem sombra, que não tem fruto? Ele disse, mas vocês que são bons não querem? Eu quero. Irmão, o que incomoda não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Então toma posse dessa palavra no nome de Jesus. E às vezes você olha um irmão, uma irmã, uma pessoa, fala, esse aí está na igreja, aquele outro está fazendo isso e mais aquilo. Faça você, irmão. Com certeza ele está melhor do que você. Porque o Senhor disse que é melhor estar um dia na sua presença, na sua casa, do que 1000 em outras partes. Aí você diz, aquela irmã é tão fraca, está na igreja, depois está no boteco. Glória a Deus. Ela ainda está dividindo o boteco com a igreja. Daqui a pouco ela vai estar só na igreja. E cuidado para você não estar no inferno. Receba, irmão, essa palavra. Ô, Gideão, anima-te no nome de Jesus Cristo. Anima-te no nome de Jesus. Senhor, eu quero um sinal. Não. Senhor, eu quero mais. Não tem isso e nem mais nada. Gideão pediu para pôr um velo em cima do telhado, amanheceu molhado. Depois tornou para o velo, amanheceu seco. Que tanto sinal que você quer? Você está vivo, está andando, está respirando. Deus te ama, vai, Deus é contigo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Deus não precisa assinar papel. Deus não precisa justificativa. A sua palavra é fiel e verdadeira. Uma palavra de Deus muda a terra inteira, irmão. Bendito seja Deus. E alamaia Jesus. Se Deus é comigo, me faz isso. Mas, oi, irmão, você acha que você está aqui porque Deus é contigo? Não precisa de mais nada, não faz. Senhor, não precisa assinar cheque, não precisa assinar duplicata, não precisa assinar contrato. Deus não precisa se justificar. Ele é quem é e pronto. A própria palavra diz, ele é o grande, eu sou. Nem nome não tem, eu sou o que sou. Ele não é conhecido pelo nome, nem pela placa. Ele é conhecido pelo que ele é dentro dos corações. Se Deus vive aí dentro, dá glória a Deus. Mas Deus não faz, Deus não foi, Deus não vem. Vem! Ele vive aqui dentro de mim. Como não vem? Ah, mas a minha esposa não crê, meu irmão não crê, a fulano... Não, irmão, creia você somente e verás a glória de Deus. Não foi o que o Senhor disse às irmãs de Lázaro? Não te hei dito que se creres verão a glória de Deus? Não foi? Lázaro dorme e eu vim despertá-lo. Glória a Jesus. Se crer, verá a glória de Deus. Uma coisa nós não podemos negar. Gideão creu, irmão. Ele teve que crer. De um jeito ou de outro, ele creu. Sara também creu. Mesmo tendo duvidado atrás da tenda, quando o anjo falou com Abrão, os irmãos veem que os planos de Deus são tão perfeitos, que ele se chamava Abrão e ela Saraí, os pais de Isaac. Vejam só, irmão. E quando o Senhor falou e ela achou que não podia acontecer, porque eles já eram velhos,
e o Senhor deu a eles Isaque, o Senhor mudou até o nome deles, de Abrão para Abraão, que traduzindo quer dizer pai de uma grande nação, e de Saraí para Sara, que quer dizer mãe, princesa de muitos povos. Irmão, até teu nome Deus vai trocar. Tá uma coisa que crente não pode ter medo, é de macumba. Puseram meu nome na macumba, irmão, teu nome no céu é outro. Isso aqui é nome de papel, irmão. Não teremos um novo nome, não é o que diz a palavra? Deus, ela te chama por nome humano, bendito seja o nome do Senhor. E o teu nome no céu ninguém toca, ninguém pega, ninguém sabe. Mas no dia que o Senhor te chamar, você vai saber do jeito certinho. Recebe a virtude dessa palavra, Gideão. Pode começar a tocar a tua buzina. Pode começar a descer a montanha. O exército dos midianitas vai cair. E você vai dar muita glória a Deus. E calamúria salaí alamaia. Você vai dar tanta glória a Deus, que o exército do inimigo vai se assombrar, vai sair correndo da tua frente, não vai atrás de ninguém, recorre a Deus, irmão. Recorre a Deus, ama a Deus e teme a Deus. E vai nessa tua força, Gideão, porque tu livrarás o povo de Israel da mão dos midianitas. Quantos Gideão tem aqui essa tarde? Quantos Gideão tem aí na live essa tarde? Dá glória a Deus. E diga, eu sou um Gideão na presença de Deus. Não é pretensão, não é, irmão, prepotência, é fé. Eu creio que Deus me fez um Gideão. Receba aí a tua buzina e pode tocar. Glória a Deus. Toca, irmã, toca lá na praça do teu bairro, toca no vagão do trem, toca dentro do ônibus, toca no teu condomínio, não tenha vergonha de ser quem você é. Buzina é para tocar, toca a buzina, alguém vai ouvir. Glória a Deus. Tinha uma audiência ali no Fórum João Mendes, acho, ali perto da Praça João Mendes, no centro de São Paulo. Isso faz alguns anos já. Ele era preposto de uma empresa e estava passando. Ele tinha um irmão lá de uma igreja, numa caixinha de uva, assim, em cima da caixinha de uva, sozinho pregando na Praça da Sé. Ele estava começando a pregação, eu parei, e ele não acabava mais de pregar a palavra. Eu falei, eu não posso sair daqui. Como é que eu não dou valor para um homem desse pregando a palavra? Eu olhei, glória a Deus, ele vai para frente, vem para trás, e vai para frente. Falou, Senhor, faz ele acabar logo, eu vou perder a audiência. Acabou 2 minutos antes de entrar no fórum, mas eu fiquei até o fim, porque você tem que honrar quem tem honra. Quem vai lá dar cara a tapa no meio do povo para pregar a palavra por nada, tem que receber honra. Irmão, não tenha medo, Gideão. Ao som da tua buzina, o demônio já saiu da tua casa, da tua vida, do teu destino. Não salia, anda, zuia lamanassia lama. Aleluia. E você sabe de uma coisa, o adversário te tenta e tenta te derrubar porque ele tem medo do que tem em você. Então ele tenta te convencer que você não pode, ele tenta te convencer de que você não consegue, porque se Deus te der de usar a força que você tem, não fica um demônio na tua frente. Então receba a confiança de Deus em ti e pode sair chutando o demônio aí para a rua. Deus está contigo. Então ele trabalha no teu psicológico, porque se ele for medir força com você, ele cai, porque o fogo do Espírito Santo está sobre a tua vida, tem labareda de fogo nos teus olhos. Vocês estão crendo nessa palavra, irmão? Tem fogo nas tuas palavras, tem poder na tua oração, onde você fala vida é vida, onde você fala morte é morte, onde você abençoa está abençoado, se você amaldiçoa está amaldiçoado. Não temas, Gideão. Sai daqui com a tua buzina tocando bem afinada, resiste ao inimigo, ele fugirá de ti. Fala aí, Senhor, glórias a Deus das alturas. E calamaçaria. Creiamos na palavra de Deus, igreja. Creia na palavra de Deus. Enfrenta todo o mal que vier sobre ti. Aceita com resiliência, com humildade, e se você não aguentar, chama pelo Senhor Jesus. Senhor, vem ao meu encontro, que eu não estou aguentando, mas não foge não,
Não pula do barco, não. Ele não afundará. E o Senhor te vai levar aonde você tem que chegar. E lá onde você tem que chegar, você também encontrará descanso. E o prêmio maior, que é a coroa da vida eterna. Deus seja louvado. Glória a Deus nas alturas. Glória, glória a Jesus.